Kiryu God é um kaiju que apareceu pela primeira vez no filme Godzilla vs Mechagodzilla de 2002 e sua sequência de 2003, Godzilla Tokyo SOS, sendo a quarta encarnação a aparecer na série Millennium e a oitava a aparecer na franquia no total. O Kiryu God é semelhante a Mirror God e Gira God, porém com pele cinza carvão e escamas menos pontudas. As placas são irregulares e afiadas, um pouco menores que as dos primeiros Godzillas da era Millennium, e são cor branco osso. Seu rosto é mais semelhante ao de lobos, com olhos grandes, parecidos com os de pássaros, e são notavelmente amarelos, tornando o Kiryu God mais expressivo que as encarnações anteriores. O Kiryu God não tem uma personalidade muito bem definida, e é mais retratado como uma força da natureza agindo puramente por instinto. Sugere-se que a principal razão para seus ataques se deve ao fato de ser atraído por Kiryu, que foi construído com o esqueleto do Godzilla original de 1954. Kiryu God não parece ser agressivo se não provocado, mas quando atacado, revida brutalmente contra seus inimigos. Durante uma tempestade, um segundo Godzilla emergiu do mar, assustando uma equipe de repórteres e seguindo em frente, destruindo uma vila no processo. A força anti-megalossauro foi convocada para impedir o avanço do kaiju, implantando tanques e a sua mais nova arma, o canhão Maser tipo 90. Os tanques dispararam contra Godzilla, que revidou, chutando os tanques para longe. A força anti-megalossauro usa o canhão Maser, que só o atrai diretamente para eles. Então a piloto Akane dispara o canhão nos olhos de Godzilla, que revida mais uma vez, disparando seu sopro atômico na montanha, causando deslizamento de terra, forçando-os a recuar. Por acidente, Akane acaba derrubando um dos veículos de seus colegas sob os pés de Godzilla, que os esmaga sem misericórdia. Depois lhe golpeou o canhão Maser com sua cauda e rugiu para o céu enquanto os trovões iluminavam a noite chuvosa. Como os canhões Maser foram ineficazes contra Godzilla, o governo junto à força anti-megalossauro iniciaram a construção de uma nova arma capaz de lutar de igual para igual com Godzilla. 4 anos depois, Godzilla retorna emergindo na Baía de Tóquio e caminha até reparar em Kiryu pousando à sua frente, encarando a sua contraparte de metal, até Kiryu disparar vários mísseis e canhão triplo Maser, forçando Godzilla a recuar. Godzilla rugiu, causando uma reação em Kiryu, trazendo o fantasma do Godzilla original à tona e impedindo-o de usar o canhão de zero absoluto, aproveitando a confusão para fugir de volta ao oceano. Dias depois, numa noite, Godzilla desperta novamente e retorna para Tóquio, sendo atacado pelos caças. Godzilla dispara seu raio atômico, destruindo-os, antes de adentrar a cidade. Os tanques e canhões Maser até tentam fazê-lo recuar, mas Godzilla os destrói com seu sopro atômico. Após Godzilla destruir um quarteirão próximo da cidade, Togashi convence o primeiro-ministro a enviar Kiryu para deter Godzilla, que agora se aproximava de um hospital ainda não totalmente evacuado. E quando estava prestes a destruí-lo, Kiryu chega de repente, colidindo com Godzilla, o jogando para longe. Godzilla se levanta e ruge de raiva. Kiryu começa a atacá-lo com mísseis, mas Godzilla avança sem danos. Ambos os titãs se chocam e começam a empurrar um ao outro, até Kiryu conseguir se afastar e disparar seu raio Maser em Godzilla, que revida com um raio atômico, destruindo os lançadores de mísseis do mecha e o jogando contra um prédio. Godzilla avança novamente e com um golpe de sua mão destrói o segundo lançador de foguetes. Ambos se agarram e Kiryu empala o braço de Godzilla com sua espada e descarga um choque elétrico, fazendo o lagarto radioativo rugir de dor. Mas Godzilla destrói a espada com seu raio e em seguida chuta Kiryu com força, o jogando contra um outro prédio. O kaiju então pisa no peito do mecha e se prepara para disparar seu raio, mas é impedido pelos tiros de uma das naves que controlam Kiryu, o fazendo se afastar, dando chance para Akane liberar a unidade traseira dos mísseis em Godzilla, o empurrando para trás. Mas Godzilla se livra dela e avança contra o mecha, tentando acertá-lo com um raio e sua cauda. Mas o mecha desvia de ambos e depois começa a espancar Godzilla com socos até jogá-lo no chão. Godzilla até tenta se levantar, mas é agarrado pela cauda e arremessado para longe novamente, ficando desorientado.
dando a chance para Kiryu usar o canhão de zero absoluto. Mas antes que pudesse dispará-lo, Godzilla acorda e dispara o raio atômico em Kiryu, desequilibrando e danificando. Após conseguirem recarregar Kiryu com a energia da cidade, Akane entra na cabine do biorobô e o levanta com os controles manuais, apenas para Godzilla o atingir novamente com o sopro atômico, levando o mecha ao chão novamente. Godzilla tenta disparar o sopro atômico novamente, mas Hayama o distrai, forçando Godzilla a disparar seu raio atômico em sua nave e mordê-la. Akane usa os jatos de Kiryu e impulsiona até Godzilla, salva Hayama e agarra Godzilla e o leva até o mar enquanto dispara o canhão de zero absoluto, criando um gigantesco iceberg, que logo se destrói, revelando Godzilla ainda vivo, mas com um ferimento profundo no peito, rugindo em fúria. Mas vendo que estava gravemente ferido, desiste e se vira, retornando para o fundo do oceano. Um ano depois, um Camuibas morto foi encontrado na praia, com marcas profundas no pescoço, causadas por garras enormes. Em meio a isso, um submarino nuclear americano estava patrulhando a área, quando Godzilla apareceu de repente e o destruiu, possivelmente para se alimentar da radiação. Alguns dias depois, Godzilla emerge na superfície e logo é atacado pela marinha japonesa. Godzilla submerge enquanto é atingido pelos torpedos, sem sofrer danos. Um tempo depois, Godzilla emergiu do oceano indo em direção à cidade. O exército lança vários foguetes em Godzilla, mas sem sucesso. Tanques e canhões de Hyper Maser disparam contra ele, mas isso apenas enfurece Godzilla, que os destrói toda a frota antes de partir rumo ao hangar de Kiryu, onde está sendo consertado, destruindo os prédios no processo. Após o neto de Shinichi formar o símbolo de Mothra em sua escola, a mariposa divina aparece e interrompe o avanço de Godzilla, criando um vendaval que empurra Godzilla para trás antes de agarrá-lo pela cabeça e o jogá-lo no chão, fazendo-o bater a cabeça em um prédio. A luta continua, até Godzilla morder uma das patas de Mothra e jogá-la num prédio. Porém, a mariposa retorna, sufocando Godzilla com seu pólen. O lagarto dispara seu raio atômico, mas isso acaba explodindo bem em sua cara, e Mothra retorna a sufocá-lo, até que o pólen diminui e Godzilla dispara mais uma vez, mas Mothra desvia. Ele dispara uma terceira vez e atinge a asa de Mothra, que cai no chão em defesa. Mas nesse momento, Kiryu distrai e pousa, disparando vários mísseis e balas das ferrovias em seus braços, até que Godzilla revida com seu sopro atômico, mas Kiryu se esconde atrás de um prédio, disparando vários mísseis que acertam Godzilla. O mesmo revida, disparando o raio que atravessa o prédio e acerta Kiryu do outro lado, o derrubando em outro prédio atrás. Godzilla avança em Kiryu enquanto carrega seu raio, mas Mothra retorna e o golpeia, mas o raio acaba acertando-a, fazendo Mothra perder a capacidade de voar. Kiryu se levanta e lança seus lançadores de foguete em Godzilla, o primeiro sendo explodido pelo raio atômico, mas o segundo o acerta em cheio, fazendo-o cair no chão desorientado. Godzilla se levanta apenas para levar uma caudada e cair num prédio. Ele se levanta e avança, mas Kiryu o agarra e o joga pelas costas, fazendo cair no chão de novo. O mecha se aproxima, porém Godzilla golpeia as pernas do Kiryu e dispara em seu olho, o danificando e o deixando caído novamente. Godzilla se levanta e avança, mas é distraído pela seda de uma das larvas de Mothra. Godzilla dispara seu raio, lançando a larva para longe, e ele tenta acertar as duas, mas Mothra se coloca na frente e se sacrifica, morrendo pelo poder atômico de Godzilla. Enquanto Yoshito parte para consertar o mecha, as naves e as larvas Mothra o distraem, com uma delas o mordendo na ponta da cauda. Ele consegue se soltar e persegue as larvas, mas para quando Kiryu pousa em sua frente. Ambos se agarram e se empurram até Kiryu se jogar com Godzilla no prédio da Dieta Nacional de Tóquio. Godzilla se levanta, apenas para ser esfaqueado e perfurado pela broca de Kiryu, causando imensa dor. Depois recebeu o ataque duplo do Hyper Raio Maser e do Raio Maser normal de Kiryu, rugido em agonia. Depois as larvas o cobrem em seda e Godzilla cai no chão indefeso. Nesse momento o fantasma do Godzilla original retorna e em vez de matar Godzilla, Kiryu o agarra e sai voando da cidade, indo em direção à fossa oceânica. Após Kiryu se despedir de Yoshito, Godzilla e Kiryu afundam juntos no oceano. Assim, pai e filho retornam ao seu descanso.
A habilidade característica de Kiryu-God é a respiração atômica. Ao carregar seu raio, as placas dorsais piscam e brilham em azul, e então ele dispara um raio poderoso de sua boca, capaz de destruir quarteirões inteiros e causar grandes explosões, além de que foi capaz de matar uma motra adulta com apenas um golpe, e até Kiryu sofreu sérios danos e foi derrubado inúmeras vezes. Kiryu-God exibe um alto grau de durabilidade e resistência, suportando todo o armamento da força anti-megalossauro, sem danos visíveis, incluindo os canhões Mason. A maioria das armas do Kiryu também se mostra pouco suscetíveis contra um monstro, sendo apenas o Zero Absoluto capaz de feri-lo gravemente. Apesar de confiar mais em seu instinto do que os Godzillas anteriores, Kiryu-God ainda era uma força a ser reconhecida, conseguindo demolir prédios e esmagar veículos com extrema facilidade. Além disso, ele foi capaz de arremessar uma motra de 12.000 toneladas para longe e fazer Kiryu de 40.000 toneladas voar contra um prédio, com apenas um chute. Fora de tela, ele usou suas garras para ferir mortalmente Kamuibas do pescoço. Kiryu-God, assim como as encarnações anteriores, é capaz de viver tanto no oceano quanto em terra firme, podendo atingir uma velocidade de até 20 nós quando na água. O design de Kiryu-God se tornou muito popular para o personagem, sendo usado pela Toho em vários eventos e mídias não cinematográficas, como a série em quadrinhos Godzilla Rulers of Earth, da IDW Publishing. De acordo com Masaki Tezuka e Shogo Tomiyama, é válido dizer que Kiryu-God é filho do Shodai-God, o Godzilla original de 1954, o que explica o porquê Godzilla ser atraído pelo mecha durante os filmes. O logotipo oficial do aniversário de 60 anos da franquia lançado em 2014 utiliza o visual do Kiryu-God, baseado no pôster de Godzilla Tokyo SOS. Apesar de não ser tão único quanto outros Godzillas de outros filmes, Kiryu-God ainda é um dos Godzillas muito apreciados pelos fãs da franquia, tendo um visual simplesmente incrível, uma história bem escrita e uma presença antagônica bem imponente. Apesar de não ser um dos meus Godzillas favoritos, sempre estará no meu coração como um dos melhores e mais imponentes antagonistas da franquia Godzilla.